O filme que vamos assistir se chama de Maidi. Um garoto de 18 anos chamado Jack está indo passar as férias na casa do seu pai que se chama David, porém, eles não são muito próximos pelo fato de David não ter sido um bom pai para Jack. Só que agora ele está querendo recompensar o tempo perdido com o filho. Jack resolve fumar sentado na janela e de repente vê uma mulher passando pelo jardim. Ele se interessou pela moça e resolveu descer para ver de mais perto. Quando ele desce para o jardim, David chega e fala para ele que aquela mulher é a nova empregada da casa. O nome dela é Maria, uma mulher de 40 anos. David os apresenta um para o outro. Um tempo depois, o garoto resolve ir tirar fotos na floresta de alguns animais que ele encontrasse. Quando volta para casa, ele encontra Maria e os dois começam a conversar. Jack conta um pouco sobre tudo o que passou na infância por causa do divórcio dos seus pais. Isso o afetou muito. Ver seu pai se casando de novo só que com outra mulher, deixa o garoto muito decepcionado. E esse é um dos motivos dele não se dar muito bem com seu pai. Na manhã seguinte, Jack que sai de novo para tirar fotos. Só que dessa vez uma garota acaba se aproximando e começa a dizer que tinha achado ele muito bonito. Nessa mesma hora passa Maria andando de bicicleta e vê os dois conversando. Jack apenas ignora a garota e volta para casa. Quando ele chega no jardim, ele vê Maria deitada numa cadeira e resolve tirar fotos dela. Depois de um tempo, Maria entra na casa e se encontra com Jack. Ela pergunta por que ele tinha voltado para casa tão cedo já que ele estava conversando com uma garota. Jack fala que era apenas uma garota dando em cima dele. Ele estava cada vez mais apaixonado por Maria e não conseguia parar de pensar nisso. Com o tempo, os dois vão criando uma intimidade e começam a conversar sobre assuntos mais particulares. Jack mostra algumas fotos da sua mãe para Maria e fala que as duas se parecem muito. Ela conta para Jack sobre o seu passado. Ela fala que engravidou quando eu tinha apenas 16 anos. O namorado foi embora depois que descobriu a gravidez. Ela acabou dando à luz a um menino, só que ela conta que o que deixa ela triste é que hoje essa criança não está mais com ela. Jack fala para ela um pouco mais sobre seu relacionamento com seu pai. Diz que está tentando melhorar, só que é muito difícil criar algum laço porque David trabalha muito. No outro dia, o seu pai acabou viajando por causa do trabalho e deixou Maria e Jack aqui sozinhos na casa. Ela conversa um pouco com Jack e tenta falar que seu pai gosta muito dele. Só que por ele trabalhar, muitas vezes ele não tinha tempo de demonstrar esse sentimento. Jack vai se deitar, só que antes de dormir ele começa a ver as fotos que ele tirou da Maria mais cedo. Ele estava apaixonado por ela e não estava conseguindo segurar. Na manhã seguinte, o ex-namorado de Maria vai na casa fazer uma visita. Ele fala para ela que ainda tinha sentimentos e que queria uma nova chance. Maria diz que já não sentia mais nada e era para ele parar com isso porque tudo já tinha acabado. Jack estava escutando toda a conversa atrás da porta. No dia seguinte era uma data muito especial para Jack, pois era aniversário dele. Ele desce para a cozinha e Maria dá os parabéns. Ele fala para ela que o presente de aniversário que ele queria era um abraço. Maria aceita, só que o garoto acaba passando dos limites quando ele começa a passar a mão nela. Maria se afasta e dá um tapão na cara dele. Jack fica sem reação. A campainha da casa toca. Quando Maria abre a porta, ela se depara com a garota que estava dando em cima de Jack naquele dia. Ele resolve dar uma chance para ela e os dois saem juntos. Depois de um tempo conversando e se conhecendo, Jack percebeu que ela não era a garota certa e voltou para casa. Quando ele retorna, ele vê Maria chorando e se aproveita e pergunta se podia abraçar ela. Maria disse que podia e eles começam a se abraçar. Só que diferente da outra vez, parece que Maria gostou e ela deixa ele continuar. Os dois começam a se agarrar até que Maria percebe o que estava fazendo e empurra Jack para longe. Maria sai da cozinha e vai para o sofá. Jack vai atrás dela e pergunta o que houve. Maria fala que aquilo tudo é muito errado por ela ter 40 anos e Jack apenas 18. Ela diz que a diferença na idade faria que a relação não desse certo. Jack conversa com ela e disse que estava muito apaixonado. Depois de um tempo desenrolando, ele consegue convencer Maria. Os dois começam a se beijar e depois rola isso mesmo que você está pensando. Quando termina o vapo-vapo, eles combinam de não falar para o pai de Jack sobre a relação, porque ela poderia ser demitida. Mais tarde, David chega em casa e entrega para o filho um presente de aniversário. Ele chama Jack para jantar fora, só que o garoto fala que não estava muito afim.
Quando Jack está sozinho no quarto, Maria chega e fala para ele parar de sempre tentar fugir do pai. Jack então vai até a sala e resolve tomar um vinho com David. Enquanto eles conversam sobre a relação deles, Jack explica que ficou chateado quando descobriu que seu pai se casou, que achou que ele teria uma nova família e esqueceria ele. David fala que se apaixonou de novo, mas isso não mudaria o fato dele amar o Jack. No final da conversa, o pai diz ao filho que ele o amava e os dois se entendem. Na manhã do outro dia, Jack e Maria resolvem sair juntos para um parque para se encontrar escondido. Depois dali, Maria leva Jack para casa e lá dentro eles começam a se beijar sem medo de ninguém descobrir. Os dois aproveitam bastante juntos e Maria resolve revelar uma coisa sobre seu filho. Ela conta que quando ele era criança o garoto acabou falecendo quando sofreu um acidente andando a cavalo. Maria não se aguenta e começa a chorar muito. Jack abraça ela e tenta consolar. Os dois vão se aproximando mais até que chega naquele ponto. Quando volta para casa, Jack está mudando em relação ao seu pai. O trata muito bem, o que causou estranheza e ao mesmo tempo felicidade ao pai. Tempos depois, com as suas férias chegando ao fim, Jack arruma suas malas para enfim voltar para a casa de sua mãe. Ele se despede de Maria com um beijão e promete que vai voltar. Na saída, Jack dá um abraço no seu pai e disse que o perdoava por tudo. David abraça o filho e diz que o amava muito. Jack entra no carro e volta para sua casa. Dias depois, Maria se sente muito enjoada e ao fazer o teste ela descobre que está grávida. Ela conta tudo para sua mãe e as duas ficam bastante emocionadas porque de novo ela vai ter oportunidade de ser mãe novamente. Dessa vez o pai da criança, que é Jack, vai criar a criança muito bem. Isso deixa a Maria muito tranquila sobre o futuro. E com isso o filme termina. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!